Esse caderno é um de 3 irmãos gêmeos e eu vou mostrar para você todos os desenhos que tem aqui. Esses são os meus sketchbooks, ou os meus cadernos de desenho. Eu desenho desde criança, mas foi a partir de 2004 que eu comecei a organizar os meus processos criativos nesses cadernos. É um espaço de experimentação, de anotação e de aprendizado. De vez em quando eu revisito esses cadernos antigos. E é sempre muito legal ver o quanto que a gente evolui ao longo do tempo. E tem tanta coisa legal nesses meus cadernos que eu decidi criar essa série para mostrar para vocês todas as páginas e meus projetos que estão neles. Essa é a série Sketchbook Tour. Estão prontos? Então, vamos lá! Ação! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador e professor também, e claro, faço vídeos aqui pro YouTube. Começando então esse caderno, esse é um caderno da Moleskine, olha aqui. Ele faz parte de um pacote que eu comprei numa das minhas viagens aí, paguei barato porque eu tava fora do país, mas era um pacote que vinha 3 cadernos iguaizinhos a esse. E eu acredito que um desses cadernos eu já mostrei aqui no Sketchbook Tour, mas enfim, ele é um pouco maior do que um A5, um pouco menor do que um A4, né? Um bom formato para um sketchbook, acho que os formatos mais legais que tem de sketchbook. E é bem legal aqui esse caderno, esses cadernos da Moleskine, porque o papel é muito bom. É um papel legal que aguenta praticamente todos os materiais, desde lápis de cor e canetinha básica, até nanquim, aquarela e marcadores. Ele tem a gramatura aí de uns 60, mais ou menos, e tem uma coloração aqui creminho. Esse é o caderno de número 29, e ele começa em 31 de maio de 2013 e vai até 30 de agosto de 2013. O nome desse caderno é In Vino Veritas, e aí é uma citação àquela frase em latim, né, eu acho, que in vino veritas, né, que no vinho há verdade. E tem a ver com aquela ideia, né, do vinho deixando as pessoas mais sinceras, né, a bebida deixando a pessoa mais sincera. Não que eu recomende o consumo excessivo, aliás, beba com moderação, mas tem realmente um nível de sinceridade, eu acho que até um nível de liberdade artística que vem dessa leve entorpecência, vamos dizer assim. A gente abre esse caderno já com estudos de terapia. Olha aqui, desenhos do garoto e do terapeuta. E se eu não me engano, aliás, ó, tá aqui o mockzinho da capa, terapia 1. Esse daqui é o começo das ideias do que viria a ser a capa do Terapia Volume 1. Nessa época, né, 2013, foi justamente a época que a gente estava fazendo a campanha do Terapia Volume 1 no Catarse. Deu super certo, o livro foi publicado, sucesso de pública, crítica e tudo mais, né? Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a capa final desse projeto, mas eu acredito que ao longo desse caderno a gente vai ver mais estudos da capa e de outras coisas do terapia. Bom, aqui informações de plano da Vivo, não importa agora porque já mudou tudo, né? Aqui um cartunzinho que eu fiz eu e a Mônica, eu falando pra ela zerar todo mundo, né? Tipo, nessa época ela trabalhava corrigindo redação de um cursinho pré-vestibular. Redações infinitas. Eu tava aqui agindo como aquele diabinho do ombro da pessoa, né? Tipo, zera todo mundo, acaba com o seu sofrimento. Aqui tem várias folhas diferentes, desenhadas com canetinha. Um desenho aqui feito com uma brush pen marrom. Um estudo aqui de como fica tecido, né? Tipo, como se fosse uma coberta. Não sei de onde veio essa citação, mas enfim. Então é um desenho bem legal, assim, eu gosto de desenhar com essas pinceladas bem expressivas, bem pesadonas e soltas, sem rascunho nem nada. Aqui nós temos um estudo de anatomia também. Vale dizer, nem o anterior nem esse são com modelo. Tem tempo, na verdade, né? Acho que eu posso dizer com tranquilidade que eu quase nunca uso modelo para os meus desenhos, nem de foto. Então, de vez em quando, um desenho como esse é feito de imaginação mesmo. Isso aqui também é com pincel e nanquim. E aí os marcadorzinho da Tombow para fechar o contorno em volta, né? Fazer um meio tonzinho. Acredito eu que o próprio rascunho foi feito com a Tombow.
né? Esse traço de cinza claro foi feito com uma canetinha, e aí depois a finalização com um pincel em nanquim. Daqueles desenhos mais aleatórios, né? Tem aqui um estudo meio solto de crânio, com uma arte final por cima. Um DJ rascunhinho aqui, um esqueleto e um crânio. Isso aqui é legal. Vários estudos de desenho gestual, de movimento, com um brush pen vermelho, canetinha cor-de-rosa. E aqui acho que é uma canetinha mais... a outra ponta da Tombow, né? A ponta fininha, durinha, também vinho. Desenhos mais soltinhos. Mais um estudo aqui de brush pen com tecidos, esse eu gosto bastante, acho que ficou bem legal. Tem até umas manchinhas coloridas de fundo aqui para dar uma ambientação. Desenhar pano em movimento e drapeado, né, esse drapeamento de tecido é muito legal. Depois que você entende a lógica, né, a física dessa coisa, é muito, muito tranquilo de fazer, porque, querendo ou não, pano, né, pano se mexe de um jeito específico. A física do comportamento de tecidos é uma só, né? Então, rascunho inacabado aqui. Aqui um dos freelas que eu fiz, foi bem divertido na verdade, foi uma encomenda que a minha cliente pediu para o namorado, né? E aí era misturando várias coisas que tinham a ver com o que ele curtia. Então tinha a ver com cerveja, tinha a ver com o Dave Grohl, né? Esse aqui seria o Dave Grohl. Tem a ver com futebol americano, tem a ver com AC/DC, né? Tem até a ideia aqui do Angus Young tocando guitarra com o logo da cervejaria. Vou mostrar para vocês como ficou a versão final desse freela, que foi bem divertido de fazer. Olha aqui, a gente tem o que foi meio que aprovado, o bilhete, o rascunho final, né? Estudos diversos, nada muito elaborado, nada muito refinado, né? Mas ainda assim, os desenhinhos rápidos. Aqui tem uns estudozinhos, uma época que eu estava pensando em como fazer um display para livros, para colocar em evento, mas que eu pudesse fazer sozinho, né? Com papelão, com papel craft. Aqui nós temos alguns estudos, provavelmente de desenhos de observação. Mais alguns aqui. Inclusive, eu não sei do que se trata isso daqui, mas isso é muito, muito, muito antes de Covid, de pandemia, mas me parece uma pessoa usando máscara com uma barba gigante por baixo. Eu não tenho certeza se é isso. Mas naquela época não era comum as pessoas usarem máscara, né? Aqui é um desenho de brush pen de mãos. Esse Run to the Water é uma citação a uma música da banda Live, que eu gosto bastante. É uma das bandas aí de rock que mais me inspiram e dão ideias assim sensoriais, né? Tipo, eu acho que as músicas deles têm uma coisa de paisagem sonora muito interessante. Mais estudos aqui. Temos será que é o garoto do Terapia velho ou é o Obi-Wan Kenobi? Provavelmente o Obi-Wan Kenobi. Aqui tem o Luke Skywalker. Isso daqui. Bom, tem uma luminária de rua aqui meio improvisada, mas aí eu fiz um desenho do Ministry of Silly Walks, né, o Ministério do Andar Engraçado, que é um dos sketches mais doidos do Monty Python. Eu não acompanho tanto o Monty Python, assim, não faz parte do meu repertório de comédia, né, esse humor britânico, nem sempre eu curto tanto, mas esse sketch é ridiculamente hilário, cara, é muito engraçado. Aqui tem alguns estudos de nu, né, de artístico assim, sei lá. Provavelmente coisas que eu pensava em pintar de uma forma mais artística, assim, em tela e tal. Aqui nós temos um cara grandalhão tomando vários shots.
esses cartãozinhos legais de fazer. Ah, olha só, aqui nós temos, deixa eu ver aqui na próxima, isso mesmo. Bom, aqui são estudos, né, tem esses desenhos em vermelho que são mais aleatórios, mas tem aqui os estudos do monstro, que é o personagem do Fábio Koala, do meu grande amigo Fábio Koala. Faz tempo que eu não vejo, aliás, saudades do Fábio e da senhora Koala também. Ele me convidou para fazer uma ilustração para um dos livros do monstro, lá em 2003, claro, né? E aqui são algumas ideias para a ilustração que eu acabei fazendo. Ó, aqui tem todos os layouts que eu pensei. Basicamente seria o monstro, né? Que é essa personagem protetora e tal. E eu fiz esse layout aqui do monstro segurando um bebê. E eu tenho que relembrar, vou mostrar para vocês como é que ficou a versão final, se eu realmente fiz essa narrativa de uma pessoa caída no chão e um bandido correndo. Mas essa é a versão final, como ela ficou no livro. Nessa página a gente tem estudos para o logo do AB Cérebro, que era um programa, né, um programa de TV, que acho que deve estar no YouTube também, do Dr. Lilimin, que é um parceiro das antigas, a gente trabalha junto desde 2004, já devo ter falado dele, dos projetos aqui no canal. E aí a ideia era um canal de conteúdo para jovens, né, sobre saúde, sobre neurociência e pesquisa e tudo mais. Aí aqui eu estava procurando o logo, né, o mascotezinho. A gente acabou resolvendo tipo um bonequinho formado pelas letras do ABC. E aí eu vou deixar aqui para vocês verem como ficou esse logo final. E preciso lembrar também de colocar o link na descrição do vídeo para vocês procurarem esse canal também. Mais alguns desenhos. Estudos de anatomia de nu. Esse aqui pulando tá bem legalzinho, dá uma pose boa. Bom, aqui tem manchas, né? Mancha de nanquim. Eu acho que eu tava... Tenho a impressão que eu tentei desenhar alguma coisa, não gostei, daí pintei tudo por cima e virou essa manchona. E pintei aqui por cima. Eu acho que isso aqui é com a caneta Posca. Ou guache, não lembro. Deve ser caneta Posca. Não pinto nada de muito interessante aqui. A gente vai entrar aqui numa sequência de desenhos de pincel e nanquim, que geralmente quando eu pego o pincel e o nanquim para fazer algum trabalho, ou para brincar no sketchbook, eu faço vários desenhos seguidos, várias páginas seguidas, para aproveitar, né, que eu já tô com a mão na massa ou tinta no pincel, né. Eu gosto bastante da síntese aí desse desenho aqui, tipo, tem pouco, mas tem suficiente, né. Um desenho mais, uma linha um pouco mais contínua, mais fluida, né, um samurai. Também um perfil aqui com umas manchas bem mais expressivas. Legalzinho. Mais do logo do AB Cérebro, né? Um pouco mais já encaminhado para o resultado final. Tem um robô gigante aqui, ó. Gigante de ferro. Uma rabisqueira sem motivo, um desenho de baixista, de gente gritando, uma coisa mais rock and roll, um Sweet Emotion, aqui uma música do Aerosmith muito legal. E isso aqui provavelmente sou eu muito bravo com o meu computador que estava provavelmente não me ajudando a resolver minhas coisas. Um desenho de marcador, as manchas mais pesadonas. Mais um desenho de nanquim, que já sendo um pouco mais cuidadoso e preciso na estrutura do rosto, no desenho do rosto, mas sem perder a expressividade, né? Que às vezes uma coisa interessante para se pensar é que quanto mais expressividade você tem no desenho, menos detalhezinho você consegue colocar, né? Menos refinamento vai ter, e isso é verdade. Mas dá para fazer desenho com linha fina e ser expressivo, e dá para fazer desenhos com linhas pesadas e ser elegante. Mas a quantidade de detalhe, né, o refinamento, realmente acho que está condicionado ao peso da pincelada que você vai usar. Porque nem tudo que é expressivo tem que ter manchas pesadas e grossas, né? Dá para ser expressivo com linhas finas. Olha aqui.
Eu acho que nesse dia eu devia estar testando uns pincéis aqui, um pincel mais largo para fazer aguada, para conseguir essas texturas aqui de cabelo. Legal essa página, eu gosto desse desenho. Mais um estudo de nanquim aqui. Se a memória não me falha, eu devia estar testando algum pincel novo que eu tinha comprado, ou pegando os meus pincéis que estavam parados há um tempo e botando eles para uso. Essa é uma daquelas páginas que a gente desenha meio sem cérebro, né? Meio sem se preocupar demais com o que está fazendo. E de vez em quando eu acho legal pegar e desenhar várias pessoas, vários rostos aleatórios, encaixando, né, numa composição que não tem um objetivo final, na verdade, é só desenhar pelo desenho. Olha, aqui a gente vai chegar num projeto, é um trabalho que eu fiz para uma agência de publicidade um tempão atrás. A ideia era fazer a capa para um caderno ou para uma agenda de uma empresa. Essa empresa trabalhava com venda de sementes, né, e hortifruti, né, mas acho que eles vendiam sementes. E aí, aqui tem alguns estudos, eu fiz até um guiazinho de cor com canetinha. Vou mostrar para vocês logo em seguida como ficou o resultado final. É interessante falar, porque assim, claro que foi um projeto que eu fiz profissionalmente, eu atendi direitinho o meu cliente, fui pago por isso, foi tudo certinho, mas é um daqueles projetos que assim, não está no meu portfólio, nunca esteve, não é um projeto que eu acho que tem a ver comigo em termos poéticos, narrativos, né? Não é um trabalho que tem a cara do Mário Cal, por exemplo, e tem vários desses projetos, né? A gente, enquanto ilustrador, a gente tem que trabalhar, né, atender os clientes, fazer os projetos de certos clientes, e nem sempre a gente se identifica, né, a gente se conecta com aqueles projetos. E esse é um deles, assim, né, não é nada muito... não é meu de verdade, né. Isso aqui é uma coisa que até em algum momento eu falei em aula, falei em palestra, essa coisa de que a gente vê capa, cards, prints, posters de super-heróis principalmente, né, de personagens de mangá, às vezes, que eles estão posando heroicamente, tipo, gritando, soltando um poder no meio de um deserto, no meio de uma floresta, e é tipo, eles estão fazendo aquilo posando para uma foto, né, essa foto imaginária, porque não é uma coisa que uma pessoa faria de verdade, assim, eu gosto de brincar com isso, tipo, o Magneto não vai pro meio de uns rochedos, soltar poderes e gritar no céu noturno à toa, né? Então quando eu faço desenho de super-heróis, eu gosto de pensar que aquilo, de alguma forma, pode contar uma história. Aqui mais alguns rascunhos de pessoas variadas, estudos variados. Mais uma brincadeira aqui com brush pen, canetinhas. Tem até umas marcações em branco aqui, ó, dá pra ver, acho que é caneta posca mesmo, com a ponta de pincel. É um chapolim. Nossa, de 2013 faz tanto tempo, tem quase 10 anos, né? Caramba. Meio que um autorretrato aqui, aí tem coisas anotadas, né? O sketchbook. Quando eu não tenho um diário, que há muitos anos eu não tenho um diário para escrever as coisas, eu escrevo às vezes no sketchbook. Aqui, ó, alguns estudozinhos de terapia também, o garoto e o terapeuta. O garoto parecendo um pouco mais comportado aqui, né? Um pouco menos expressivo. Mas aqui um desenho um pouco mais soltão, mais jogado. Um elfo, um golfinho, um folguinho. Esse design de golfinho é o que eu usei nos meus trabalhos para a Academia Golfinho, do professor Panini. A gente fez alguns trabalhos juntos. Esse era mais ou menos o design que eu usava para os golfinhos. Aqui tem um estudo basicão, um crânio esquisito, parece até um crânio infantil, feito só com um blocão de grafite, olha só. Então, eu estava falando no começo do vídeo sobre essa coisa da espessura do papel, né? O que eu não gosto desses cadernos com a página muito fina é que, dependendo de como você coloca aqui para ver, você consegue ver o desenho que está atrás
e o papel é tão fino que muitas vezes você vai ver no verso da folha ele vazando. Então quase não dá para desenhar do lado esquerdo e às vezes não dá para você visualizar o desenho da página de cima sem a interferência do que está na página de baixo, né? Você tem que dar uma separadinha assim para perder essa transparência. Aqui são estudos para ilustração do Valente. O Valente é o personagem do Vitor Cafage. Aliás, um abração pro Vitor. É uma série de tirinhas que ele produziu ao longo de muito tempo e é muito legal. Eu recomendo muito o Valente para vocês, é muito legal. E ele me convidou para fazer uma pin-up pro Valente no número 3, na coletânea 3. E aqui eu estou fazendo estudos dos personagens. Aqui o Valente, que é o cachorrinho, né? E aí eu não vou lembrar, será que é a princesa e a dama? Mas uma é uma gatinha e a outra é uma panda, que são os crushes do Valente. Ó, ainda com os estudos do Valente aqui. Aí eu cheguei nessa ideia, e acho que funcionou até porque o Vitor é um grande fã do Homem-Aranha, assim como eu, né? E tem algumas cenas do Homem-Aranha, principalmente acho que dos anos 70, 80, que é muito clássico, que é o Homem-Aranha, né? Uma imagem fantasiosa, né? Mas é um Homem-Aranha gigante separando a Mary Jane do Peter Parker, por exemplo, ou a Gwen Stacy do Peter Parker. Ou se não, é um Peter Parker gigante separando o Homem-Aranha da Gata Negra. E aí eu quis fazer essa citação, aí para vocês verem aí a ilustração final do Valente, essa brincadeira do próprio Valente tentando se afastar ou segurar as duas garotas. Aqui um estudo rápido de brush pen, nada muito interessante. Um estudo rápido de grafite também de nu. Bem mais manchadão, mais maçudão, né? Sim. Ah, esse aqui eu gosto. Olha só. Um estudozinho de nanquim, de crânio também. Eu gosto muito de desenhar crânio, cara. Talvez... Eu gosto muito de desenhar o rosto, né? Claro, de pessoas, porque você tem muitas coisas, muitos detalhezinhos para trabalhar, mas crânio é um negócio que tem um relevo tão interessante. E é de fácil identificação pra gente. Você bate o olho e sabe do que se trata, né? Então, de vez em quando eu gosto de rascunhar crânios para brincar com essa ideia do relevo e da luz e sombra gerada por esse relevo. Aqui mais uns estudos de pincelada de nanquim. Mais um, esse aqui tá bem legal também. Olha só. Com o pincel mais largão, tá vendo? Eu gosto muito. Eu tenho um pincel que eu estraguei, mais ou menos estraguei, né? Para ele poder dar esse efeito dessa linha meio achurada, né? Então quando eu preciso desse tipo de efeito, eu vou naquele pincel, eu dou uma batidona nele na mesa para ele explanar, e aí eu coloco o nanquim e faço esse efeito. Um desenho de canetinha de marcador. Mais um estudozinho aqui com a brush pen. Um estudo que tem muito cara dos meus sketchbooks da época da faculdade. Nem outro estudo aqui com canetinhas da Tombow. E esses estudos aqui, olha só, é tipo um grifo, né? Essa criatura mitológica, eu tava nessa época desenvolvendo o Morphine, que é uma graphic novel que eu publiquei em 2014. Ela já tá esgotada comigo, talvez dê pra achar por aí nas lojas online, mas na minha loja tem o e-book, dá pra você ler por lá. Então numa das sequências lá, a sequência que o personagem tem um sonho, lá um pesadelo, esse grifo aparece. Então eu tava aqui fazendo estudos desse bicho. Inclusive até deixei um recado pra mim mesmo aqui, ó. No final das contas, aquele capítulo ficou muito legal. Esse aqui também é um estudo para aquele capítulo do sonho, né? Uma versão meio composta de energia, toda manchadona, quase como se fosse o Tocha Humana, mas menos fogo e mais energia. Também faz parte dessa sequência de sonho do Morphine. Aqui nós temos mais uns estudos aqui de nanquim e canetinhas também. Esse ficou bem legal, gostei desse desenho. Esse também ficou bem legal, gosto dele. Tem um movimento bem legal nessa pose, os relevos bem marcados pelas manchas pretas, acho que funciona legal. Esse também. Provavelmente essa sequência toda aqui em pincel e nanquim, como eu falei antes pra vocês, eu devo ter feito
de uma vez só, assim, peguei lá e desenhei tudo numa tacada. Aqui também, ó. Que já abusando do pincel mais ressecado, né, quando o nanquim vai acabando e dá pra fazer essas manchas que lembram um tipo de lápis gorduroso, um lápis pastel, alguma coisa assim. Olha só, aqui tem o lobo. Um monte de estudos sinuosos e poéticos e delicados nos femininos, e aí de repente tem o lobo da DC Comics aqui, né? Nem lembrava desse desenho. Aqui tem algumas coisas sobre terapia. Isso faz parte do planejamento do capítulo 8. Eu estava começando a desenvolver nessa época. Aí olha que coisa, né? A gente estava desenvolvendo o capítulo 8 enquanto a gente estava trabalhando no Catarse, na produção do livro 1, que vai até o capítulo 7. Então, terapia estava sempre na minha pauta, cara, sempre. E, bom, tô gravando o vídeo aqui em setembro de 2022 e eu ainda estou mandando os livros dos apoiadores do Catarse do volume 2, que finalmente saiu. Aqui tem algumas coisinhas, tem uns papéis que eu nem lembro mais o que é. Isso daqui era de um lance da terapia. Achei bem legal fazer isso. Aqui tem um cartão que eu não lembro o que é. Mas deve ser do HQ Mix. Do HQ Mix. Coisa de exposição, flyer de evento. Convite da exposição da Bianca Zecchinato, prima da Mônica. Cartão postal do Rafa Coutinho. Uma cartinha que eu recebi. Cartinhas, cara. Coisa, né? Eu gosto muito de guardar e de colar no caderno as coisas que fazem parte da experiência daquela época. E é interessante quando a gente vai revisitar e tem coisa que você nem lembrava mais e tem um valor afetivo bacana lá, né? Estava guardado aqui atrás. Bom, aqui o que nós temos? Um papelão que eu usava para dar mais sustentação para o caderno. Tem o ingresso para assistir o 25º HQ Mix. Se eu não me engano, nesse ano, nessa edição, o Terapia ganhou o HQ Mix como melhor... não foi, acho que não foi essa não, essa a gente não ganhou. Tem um recorte de Jornal de Amparo, em São Paulo, da época que eu lancei o Dom Casmurro lá. Esse é o flyer que a gente usava para divulgar o Catarse do Terapia. E aqui um cartão postal do Daniel Werneck, do Shogun dos Mortos. Bem legal. É isso. Esse é o meu caderno, mais um caderno para vocês. Então é isso aí, galera, mais um caderno para o nosso Sketchbook Tour. Espero que vocês tenham curtido os desenhos, as ideias e os projetos. Se você curtiu, dá o like, compartilhe esse conteúdo e, claro, se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais conteúdo que eu produzo dentro dessa área de quadrinhos, da vida de artista como profissional, e ativa também aquele sininho para você ficar sabendo das novidades quando eu postar. Se você quer conhecer mais do meu trabalho fora dos vídeos do YouTube, vocês podem acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Esses links vão levar para o meu site, para minha loja, para as redes sociais, para minha newsletter, e aí vocês podem me acompanhar por lá também. Muito obrigado por verem esse vídeo até o final, mantenham-se criativos e apaixonados, e a gente se vê no próximo. Um grande abraço para vocês e tchau! Corta!